Outros problemas de saúde. Ver fichas de cachorros. Você percebe o cachorro desorientado? Ele pode ter ataxia, que é uma falta de coordenação motora que pode ocorrer devido a lesões nas vias da sensibilidade proprioceptiva, que informam o cérebro sobre a posição do corpo, no cerebelo ou no sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio. Por isso, neste artigo de Perito Animal vamos detalhar algumas de suas causas mais comuns. Observaremos a ataxia em cães como uma maneira de andar estranha, hesitante e completamente descoordenada. Geralmente a veremos acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, uma inclinação da cabeça, tremores ou vômitos. Continue lendo para descobrir tudo sobre ataxia em cachorros, causas e tratamento. Também lhe pode interessar: insulinoma em cães, sintomas, causas e tratamento. 1. Ataxia em cães por traumatismo. Se nosso cachorro recebe um golpe forte, como aquele que se produz após cair de certa altura, ser atropelado ou mesmo por uma agressão, podemos notar indícios de ataxia, geralmente acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, convulsões, dificuldades respiratórias, cabeça pendurada ou outros problemas de postura, caminhar em círculos, rotações, hipermetria, movimentos exagerados, nistagmo, movimento involuntário dos olhos, cegueira, hemorragias, fraturas abertas ou fechadas e até inconsciência. Se presenciarmos o acidente ou encontrarmos nosso cachorro em um estado semelhante ao descrito, como o cachorro desorientado, obviamente, devemos levá-lo rapidamente para o veterinário, que fará a avaliação física e neurológica. Nesses casos, a radiografia, ressonância ou tomografia axial computadorizada geralmente nos fornecem informações valiosas. Nesses casos mais graves, a ataxia será devido a uma lesão cerebral ou ao sistema vestibular. Dependendo das características desta lesão, a ataxia em cães pode ou não ter cura, caso em que o cachorro sofrerá de uma descoordenação motora mais ou menos significativa. Às vezes, essa ataxia é sequela de doenças das quais o animal se recuperou, deixando apenas esse sinal. 2. Ataxia em cães por intoxicação. Os cachorros geralmente gostam muito de comer todos os tipos de comida. Alguns desses alimentos, ainda que sejam inofensivos e comuns em nossa dieta, são a causa da ataxia em cães. Um exemplo é a substância denominada xilitol, usada como adoçante. Embora não seja o único alimento que pode causar ataxia, geralmente acompanhada de outros sintomas como vômitos, letargia ou tremores. Dependendo da quantidade ingerida, assim como o peso do animal, a situação terá maior ou menor gravidade. O veterinário será encarregado de iniciar o tratamento, que geralmente inclui fluidoterapia. Se soubermos o que nosso cachorro comeu, devemos levar uma amostra ao veterinário. Como prevenção, deve-se evitar deixar alimentos para consumo humano ao alcance do nosso cão. Também se deve tomar precauções durante os passeios. 3. Ataxia vestibular em cachorros. Às vezes a ataxia em cães é provocada pela síndrome vestibular, que também provoca outros sintomas, como o característico perambular, descoordenado característico da ataxia, inclinação da cabeça, nistagmo, estrabismo, andar em círculos e até vômitos neste possível cachorro desorientado. Se a lesão for bilateral, não há inclinação da cabeça. Contudo, o animal evitará se mover. O sistema vestibular pode ser periférico, localizado no ouvido interno, ou central, tronco encefálico, sendo mais comum a lesão no periférico. As causas podem variadas, como uma otite média ou interna, um traumatismo ou infecções como sinomose canina. É importante monitorar as otites, uma vez que mesmo que sejam externas, podem se complicar e levar a otites médias ou internas. Também pode ocorrer o que se chama de doença vestibular idiopática, de origem desconhecida, mas que afeta cães mais velhos. Os sintomas são os que já foram descritos e se apresentam de forma aguda. Embora não haja tratamento, os cachorros se recuperam. Todavia a inclinação da cabeça e outros problemas possam persistir. Deve ser o veterinário, como sempre, o responsável por avaliar a situação e tomar as medidas adequadas, já que essa condição é geralmente diagnosticada por descarte. 4. Ataxia em cães como efeito colateral. A ataxia em cachorros também pode aparecer como consequência do uso de determinados medicamentos. Nesse sentido, destaca-se o caso da epilepsia. Vários dos medicamentos utilizados para controlar a doença têm ataxia como efeito colateral. Se isso acontecer e observarmos que o cachorro não coordena seus movimentos, devemos avisar o veterinário, já que será ele quem irá avaliar a situação e considerar a mudança da medicação.
se possível. Outras causas de ataxia em cães. Algumas doenças como a síndrome de Dobler são responsáveis por causar ataxia em cães. Este distúrbio é causado por problemas vertebrais, estreitamento, protrusão, degeneração, ao longo da coluna, podendo ser apontadas diferentes origens, já que podem ser congênitas ou nutricionais, dependentes da raça ou do exercício. Os cachorros acometidos por esta síndrome, além de apresentarem ataxia, manifestam um andar cambaleante e paralisia ou fraqueza muscular. Uma porcentagem considerável dos cães afetados também vão apresentar dor na região cervical. Essa condição afeta mais os cachorros de grande porte e idade mediana, e geralmente começa a se manifestar como claudicação, mancar, que não diminui. O veterinário irá estabelecer o diagnóstico, diferenciando entre várias doenças, para as quais irá considerar a história clínica e exames como o exame neurológico e ortopédico, além de radiografias, milografias, ressonância magnética ou tomografia axial computadorizada. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento pode incluir repouso absoluto, anti-inflamatórios, analgésicos ou cirurgia. O prognóstico dependerá da causa que estiver causando a doença. Há outras doenças hereditárias e degenerativas que causam alterações no cerebelo e, portanto, são responsáveis pela ataxia cerebelar. Em cachorros, apresentando sintomas como hipermetria, tremores, andar desajeitado, etc. Essas doenças não têm tratamento. Agora que você viu as principais causas da ataxia em cães, não perca o vídeo a seguir em que detalhamos as causas possíveis para encontrarmos um cachorro cambaleando. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a ataxia em cães, causas e tratamento, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de outros problemas de saúde.